Olá, um bom dia, meus caros irmãos, queridos devotos, devotas de Santo Antônio. Paz e bem, uma feliz quinta-feira para você, para sua família, que todos os seus objetivos pensados, planejados para esse dia se concretizem. Nesse dia 16 de outubro, a gente vai rezar, a gente vai meditar com o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 47 até 54. Disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais. Pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse da sua boca. O Evangelho de hoje, desta quinta-feira, caros irmãos e irmãs, é mais uma daquelas passagens em que Jesus confronta os mestres da lei e os fariseus. Sempre com essa toada, denunciando a hipocrisia que está presente no coração deles e que se manifesta então nas atitudes. E essas palavras duras de Jesus não eram apenas críticas lá para o passado, mas é uma advertência para todos os tempos, inclusive para nós hoje. Pois também, gente, a gente resiste ao chamado de Deus e à conversão do coração. Nós muitas vezes temos essa atitude de resistência. Jesus ele começa dizendo: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, e no entanto foram vossos pais que os mataram. Veja que é uma revelação muito forte, reveladora. Os fariseus, eles construíam túmulos em homenagem aos profetas que, ironicamente, haviam sido assassinados por seus próprios antepassados. E na tentativa de homenagear o passado, eles apenas evidenciavam que pertenciam a uma tradição que não haviam acolhido a voz de Deus. E esse ato de construir túmulos não era arrependimento, mas era uma forma de reforçar ainda mais a ruptura entre aparência e verdade. E essa crítica de Jesus, então, convida nós a refletirmos. Quantas vezes na nossa vida nós somos rápidos em exaltar figuras, quem sabe, do passado, que sofreram pela verdade, enquanto nós mesmos resistimos a mudanças hoje? Será que, de alguma forma, estamos rejeitando as novas vozes proféticas que Deus coloca no nosso caminho? A fé verdadeira não se expressa em monumentos, mas na prática do amor, da justiça, da escuta sincera de Deus aqui, agora, no nosso tempo, em nossas realidades. Jesus também menciona a chave da ciência que os mestres da lei tinham nas mãos. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Esta é uma das críticas mais severas. Aqueles que tinham conhecimento e deveriam conduzir os outros para mais perto de Deus, na verdade, bloqueavam o caminho, impediam. Ao invés de serem guias que abrem as portas, tornaram-se obstáculos que impediam a entrada no reino.
Este comportamento não está distante da gente. Às vezes, também nos apegamos a tradições, normas ou costumes que acabam afastando as pessoas de Deus. Não é verdade? Podemos nos tornar como os mestres da lei se nossa fé ela se transformar em algo rígido, que mais oprime do que liberta. Precisamos, de fato, nos perguntar: será que nós estamos acolhendo as pessoas com misericórdia ou a gente coloca barreiras que dificultam o acesso delas à graça de Deus? E além disso, Jesus traz uma advertência séria sobre a responsabilidade espiritual. Será pedida conta do sangue dos profetas desde Abel até Zacarias. Ora, isso significa que o passado não pode ser esquecido ou ignorado. Cada geração ela é chamada a enfrentar os seus próprios desafios, a assumir a responsabilidade pelos caminhos escolhidos. Não podemos nos esconder atrás dos erros dos outros. A gente é chamado a responder pelas atitudes nossas no nosso cotidiano. E por fim, a resposta dos mestres da lei e fariseus foi previsível. Começaram a tratá-lo mal, armando ciladas. E em vez então de acolherem a verdade que Jesus proclamava, preferiram se fechar ainda mais. Assim é o coração que resiste à conversão. Ele prefere a segurança das suas próprias certezas a abrir-se para o novo que Deus está fazendo. E o perigo é que, quanto mais a gente se fecha, mais cegos a gente se torna para a presença de Deus em nosso meio. Por isso, caros irmãos, irmãs, os devotos e devotas de Santo Antônio, o Evangelho de hoje nos chama a uma reflexão profunda. A gente está aberto à voz de Deus hoje? Ou a gente se esconde atrás de tradições e aparências como fizeram os mestres da lei? Vamos pensar. Não basta honrarmos os profetas do passado, se hoje, no presente, a gente rejeita aqueles que Deus nos envia. A fé autêntica exige abertura, coragem, disposição de reconhecer quando a gente erra também. Que Santo Antônio te ajude a fazer o discernimento. Pense se você está aberto à voz de Deus hoje. Santo Antônio te abençoe, te guarde e proteja. Paz e bem. Até amanhã, sexta-feira.